Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal de TI para concursos. Eu sou o professor Fernando Pedrosa e essa semana vamos falar sobre métodos ágeis, mais especificamente o Scrum, ok? Então vamos lá. Está aqui para vocês a questão do Inmetro da banca CESP do ano de 2010, que fala o seguinte: com relação ao processo Scrum, assinale a opção correta. Vamos lá, letra A. A time box, a caixa de tempo, dentro da qual um conjunto de atividades deve ser executado, é chamada de Product Backlog. Bom, pessoal, lembrando todos aqueles conceitos básicos sobre Scrum que nós estudamos na nossa videoaula do primeiro módulo do curso de Engenharia de Software, onde eu falei sobre metodologias de software, inclusive métodos ágeis. Conceitos básicos sobre o Scrum. Você precisa saber os papéis do Scrum, o PO, o Scrum Master, a equipe de desenvolvimento. Você precisa saber sobre os artefatos mais importantes do Scrum, como Product Backlog, Sprint Backlog, o incremento do software. Você precisa saber sobre as reuniões, as famosas cerimônias que acontecem durante um desenvolvimento Scrum, como o planejamento da Sprint, a review e a retrospectiva da Sprint, as reuniões diárias e coisas desse tipo, ok? Só relembrando aqui os conceitos básicos sobre essa metodologia. E um deles é o conceito de Sprint, Scrum é uma metodologia de software iterativa e incremental. E as iterações, ou seja, essas passadas de desenvolvimento num projeto Scrum, são chamadas de sprints, ok? As sprints têm a característica de serem limitadas no tempo. Normalmente duram de 2 a 4 semanas. Então essa time box que a letra A está falando, a time box dentro da qual um conjunto de atividades deve ser executado, é chamada no Scrum de sprint. Nada mais é do que a iteração dessa metodologia de desenvolvimento. Product Backlog é uma lista de funcionalidades. É uma lista de todo o trabalho a ser realizado para completar esse seu software em desenvolvimento, ok? É um artefato mantido pelo Product Owner, pelo cliente, pela área de negócio que está representando as necessidades dos seus usuários nesse projeto de desenvolvimento. Tem nada a ver com time box, tem nada a ver com conjunto de atividades a serem executadas, ok? É simplesmente uma lista de funcionalidades. Essa time box aí, a qual a questão se refere, é exatamente a sprint dentro da qual você executa as atividades para gerar um incremento de software. Falsa letra A. Letra B. Metodologias ágeis de desenvolvimento de software são iterativas e dirigidas por risco. Falei para vocês, pessoal? Metodologias ágeis são iterativas e incrementais, assim como o Scrum também que faz parte dessa família de desenvolvimento ágil. Então ela é iterativa e é dirigida por risco, ou seja, o trabalho é dividido em iterações que são chamadas de sprint, no caso do Scrum. Outras metodologias podem utilizar outros nomes diferentes, tá, pessoal? Especificamente aqui no caso do framework Scrum, a gente chama as iterações de sprints, como eu falei na letra A. Beleza. E é dirigido por riscos? Sim, porque normalmente eu quero tratar aquilo e desenvolver aquilo que tem mais valor para o meu usuário, para o meu PO. Então eu estou tratando aquilo que tem mais risco, que tem mais relevância para o negócio do meu cliente. Beleza. Antes de iniciar cada sprint, os riscos de insucesso na atividade são reavaliados e geridos. O gerente de projeto deve ser capaz de reagir ou agir proativamente ante tais riscos. Bom, gerente de projeto, pessoal, não é um papel previsto no Scrum, ok? Falei para vocês já que são aqueles três, o Product Owner, o Scrum Master e a equipe de desenvolvimento. Mas isso quer dizer que você não pode ter um gerente de projeto num projeto que usa a metodologia Scrum? Não, você pode ter. Você pode estender, flexibilizar o Scrum. Ele lhe dá um núcleo, ele lhe dá um core de regras a serem seguidas, mas a partir dali você pode estender todas essas considerações do Scrum, inclusive colocando mais artefatos, mais papéis de acordo com sua necessidade. Okay? Então não tem problema nenhum você ter um papel de gerente do projeto no Scrum, desde que você adapte ali alguns aspectos da metodologia. E realmente, antes de iniciar cada sprint, os riscos de insucesso são reavaliados? Sim, pessoal. As palavras-chave em qualquer metodologia ágil são as seguintes: inspecionar e adaptar. Então, você planeja,
todas as atividades a serem executadas durante uma iteração, aí entra naquela iteração e executa, e ao final você entrega um incremento, um resultado, né? Um pedaço de software funcionando para ser avaliado. E aí que acontece o que eu falei para vocês, você inspeciona esse resultado e aí você se adapta baseado na retrospectiva que você considerou de todas essas atividades que foram executadas anteriormente, né? O que é que está dando certo, o que é que está dando errado, o que é que a gente está fazendo para que o que deu errado não volte a se repetir, inspecionar e adaptar. Então, realmente, antes de iniciar cada sprint, os riscos são reavaliados e são geridos. Existe uma gestão de riscos com esses incrementos que são entregues e com essas inspeções e adaptações. O gerente ele deve ser capaz de reagir ou agir proativamente ante tais riscos. Verdadeira letra B. Não tem nada de errado nessa letra B, pessoal. É a resposta da questão, ok? Vamos ver o erro das outras. Letra C. Caso um gerente de projetos deseje verificar quais são as funcionalidades a serem implementadas durante um projeto de software, ele deve obtê-las em uma lista conhecida como Sprint Backlog. Falso, porque a lista de funcionalidades, como eu falei para vocês, está descrita, está contida no artefato que a gente chama de Product Backlog, e não Sprint Backlog. Product Backlog é uma lista de funcionalidades, é o que essa letra C deveria ter colocado. Sprint Backlog é outra coisa, por isso que a letra C está falsa. Sprint Backlog é uma lista de tarefas internas para a equipe de desenvolvimento. Product Backlog é uma lista de funcionalidades de negócio. Sprint Backlog é uma lista de tarefas internas, tarefas do dia a dia, como, por exemplo, gerar testes unitários, projetar a classe, gerar um modelo de dados, coisas desse tipo, ok? Lista de tarefas, Sprint Backlog. Lista de funcionalidades de negócio, Product Backlog. Falsa letra C por causa disso. Letra D. Se um gerente de projetos deseja alterar alguns dos requisitos do software durante o desenvolvimento de um sprint, é recomendável que ele altere o planejamento da sprint. Pessoal, a regra genérica é o seguinte, a regra geral é a seguinte: não existe alteração de requisitos durante uma sprint. Existe uma exceção. Na verdade, em prova de concurso, normalmente se aplica essa regra genérica, essa regra geral, certo? Não existe alteração de requisitos das funcionalidades que foram especificadas anteriormente durante a sprint. Antes da sprint, existe um evento chamado planejamento da sprint, onde o PO vai detalhar as funcionalidades a serem entregues, o que é que ele quer com elas e quais são os detalhes de regras de negócios envolvidos ali. Beleza. E aí, quando você começa a sprint, a equipe de desenvolvimento vai executar exatamente aquilo que foi explicado durante o planejamento. Então, a regra geral é que não deve haver alteração nesses requisitos durante a sprint. Por isso, a letra D foi considerada falsa, ok? Agora, tem um detalhe, né? Quem já estudou para a prova de certificação, quem tem a certificação de Scrum Master e Product Owner do Scrum, tem um detalhe aí que a gente sabe que é o seguinte: na verdade, existe uma exceção. Você até pode alterar alguns requisitos, algumas funcionalidades durante a sprint, desde que essas alterações não impactem a meta proposta para aquela sprint. Porque além de todas essas explicações que ocorrem durante o planejamento da sprint, o PO ele também faz o seguinte, que a gente chama de propor uma meta. O PO ele propõe uma meta de negócio a ser alcançada durante aquela sprint, ao final daquela sprint, né? Ao final desse sprint eu quero ter a funcionalidade de, sei lá, pagamento online funcionando. Ok, vai haver uma série de funcionalidades relativas a essa necessidade de pagamento, mas pode ser que existam outras funcionalidades durante esse sprint que não tenham nada a ver com isso. Sejam funcionalidades mais auxiliares, ou que você já está adiantando, coisas desse tipo. Então, na verdade, existe essa exceção, né? O PO ele pode alterar algum requisito de funcionalidade que não faça parte da meta proposta daquela sprint. Mas o que faz parte da meta não pode ser alterado, só no planejamento da outra sprint. Isso é para forçar o PO a se planejar corretamente, né? É para que ele tome vergonha na cara e, de fato, se planeje, se organize e passe os requisitos corretos para a equipe. Senão, a equipe nunca vai poder confiar no PO, porque os requisitos vão estar sempre mudando durante a sprint, ok? Existe mudança de requisito? Existe no Scrum. E ela é bem-vinda. Porque normalmente mudança de requisito tem uma boa razão de ser, né? Para você se adaptar às mudanças no seu ambiente de negócio.
mas não durante a sprint, porque senão você vai sacrificar a meta proposta. Existe aquela exceção que eu comentei com vocês, né? Você pode até alterar caso não impacte a meta, mas a regra geral é: não existe alteração de requisitos durante o desenvolvimento de um sprint no Scrum, e é geralmente assim que é cobrado em prova. A letra D está falsa porque ela disse que você poderia alterar requisitos. A regra geral é que realmente não há alteração de requisitos durante um sprint. Falsa a letra D por causa disso. A letra E: se durante um planejamento da sprint um profissional da equipe é destacado como responsável por descrever os itens do Product Backlog, então se diz que esse cara assumiu o papel de Scrum Master. Falso: quem gerencia o Product Backlog e descreve as funcionalidades nele contidas é o Product Owner e não o Scrum Master. Ok? Letra B, a resposta a essa questão, como eu comentei anteriormente com vocês, pessoal. Tá aí alguns links interessantes. Tudo isso que eu expliquei para vocês está na aula de metodologias de software e modelos de ciclo de vida, que é o primeiro módulo do curso de engenharia de software, que vocês podem encontrar aí no Provas de TI. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro semanal de TI para concursos. Até mais.